Estamos no Tratado de Shkalim, na página 4, Amud Beit, nas últimas duas linhas. Lembrando que a gente estudou antes nessa página que se uma pessoa morreu e ele deixou várias posses, os herdeiros, quando eles recebem as posses do pai deles que faleceu, então até eles dividirem esses objetos, então esses objetos são chamados de Tfusat Abayit. A gente explicou que Tfusat Abayit é como se fosse que o morto ainda ele tem posse sobre esses objetos. Então, se esses dois irmãos eles forem e derem um shekel completo juntos para o Beit HaMikdash, para cada obrigação que cada um tem de dar meio shekel no Beit HaMikdash, eles não precisam adicionar o kalbon, essa pequena moeda. Por quê? Porque já que a gente estudou que se uma pessoa ele dá metade do shekel para outra pessoa como presente, ele não precisa adicionar o kalbon. Então aqui a gente considera como se fosse que o pai está dando para eles esse shekel e Mimeila não precisa adicionar o kalbon. Agora isso é só antes deles dividirem os objetos. Mas se eles já dividiram a herança e cada um pegou metade e depois eles se juntaram e fizeram uma nova sociedade e eles querem dar o shekel juntos, então aí eles já vão ter que adicionar o kalbon. Isso é em relação à obrigação de dar metade do shekel. E a gente estudou mais uma lei, que é o Maaser Beimá. Se uma pessoa tem 10 animais, ele tem que dar um deles para o Beit HaMikdash, como um korban, que é sacrificado no Mizbech, e assim por diante. Nessa obrigação de dar o Maaser Beimá, a gente estudou que 2 sócios eles estão isentos de dar o Maaser Beimá. Ou seja, se 2 pessoas têm juntas 10 animais, eles não precisam dar o 10º para o Beit HaMikdash. Então, se esses 2 irmãos, eles ainda não dividiram a herança, então ainda os animais são considerados da Tfusat Abayit. Então, ainda a gente considera como os animais pertencem ao pai, e o pai é só uma pessoa só. Sendo só uma pessoa só, eles sim têm que dar o 10º para o Beit HaMikdash. Já se eles se dividiram e eles voltaram a fazer uma nova sociedade, eles não precisam dar o 10º para o Beit HaMikdash, já que eles são sócios. Então, no mesmo caso que não precisa dar uma Maaser Beimá, precisa-se dar o kalbon, e já no caso que não precisa dar o kalbon, precisa dar o Maaser Beimá. Agora diz a Gemara, as últimas 2 linhas, na página 4, Amud Beit. Rabchia amar Rabbi Yirmiyah Abai, velama leitnan amrinan פעמים שהם חייבים בזה ובזה, página 5, Amud Aleph, פעמים שהם פטורים מזה ומזה. Por que a Mishnah não enumera também mais 2 casos? Pode ter 2 casos que eles são obrigados tanto de dar o kalbon e tanto de dar o Maaser Beimá, e tem casos que eles estão isentos tanto de dar o kalbon como de dar o Maaser Beimá. Pergunta a Gemara como pode ser. De acordo com o que a gente explicou, não existe um caso desse. Fala a Gemara, vida, como pode ser? Então a gente vai pular o parênteses. Então fala a Gemara. Vamos dizer que eles herdaram tanto dinheiro como animais. Então se eles dividiram já o dinheiro e depois eles voltaram a fazer uma nova sociedade, então eles estão obrigados de dar o kalbon. E se eles não dividiram os animais, eles ainda estão com os animais como se fosse Tfusat Abayit, que ainda pertence como se fosse ao pai, então eles ainda estão obrigados de dar uma Maaser Beimá. Então no caso que eles dividiram o dinheiro e não dividiram os animais, eles vão estar obrigados tanto de dar o kalbon como de dar uma Maaser Beimá. Fala Gemara, Chalku Beimá velo Chalku Nechassim, Pturim mizé ou mizé. E caso contrário, se eles dividiram os animais, eles voltaram a fazer uma sociedade, então eles estão isentos de dar uma Maaser Beimá. E se eles não dividiram o dinheiro, então é considerado que o pai está dando por eles uma Hatzita shekel, o pai está dando o shekel para o Beit HaMikdash por eles, então eles vão estar isentos do kalbon. Então tem esses 2 casos, que eles são tanto Pturim de Maaser Beimá quanto Pturim isentos do kalbon. E tem o caso que eles são tanto obrigados de dar o kalbon como de dar o Maaser Beimá. Amar Rav Mana, Hadad de Atamar, Beshelo Aita Beimá Arov. O caso que a gente está falando, que eles vão estar isentos.
do Kalbon é só num caso que a Beimá não é a maioria dos pertences. Mas se os animais são a maioria das propriedades, tem um pouquinho de dinheiro e a maioria das propriedades que o pai deixou como herança são animais, então mesmo que eles já dividiram o dinheiro e eles voltaram a fazer uma nova sociedade, já que eles não dividiram os animais, então a gente considera como se fosse que eles não dividiram o dinheiro e eles são isentos do Kalbon. Ou seja, mesmo que a verdade é que eles dividiram o dinheiro e eles são sócios como qualquer outro sócios, mas já que a maioria das propriedades são animais, tudo é chamado atrás dos animais, e se os animais não foram divididos, então a gente considera como que o dinheiro também não foi dividido. Pergunta a Gemara. Rav Avina אמר רב שמי באי מפני שעשייתם כאדם אחד אצל מעשה בהמה עד פוטרו מן הכלבון? Pergunta, o Rav Avina, o nome de Rav Shimi, não entendeu essa halakha. Ele não entendeu essa lei. Ele perguntou da seguinte forma: por causa que a gente considera eles como uma pessoa para Maser Beimá, se eles ainda não dividiram os animais, a gente considera eles como uma pessoa, ou seja, que os pertences pertencem ao pai, por isso você vai isentar eles do Kalbon? Então fala a Gemara respondeu para ele: Loshania e Sheu noten sela echat shleima. Fala a Gemara, por quê? Claro que tem diferença. Já aqui a gente considera como todos os pertences pertencem ao pai, como se fosse que o pai está dando por eles a metade do shekel. Então é como a gente estudou antes, que se uma pessoa dá pela outra uma metade shekel, ele é isento de dar o Kalbon. Então pergunta a Gemara, mas se é assim, afilo chalku vechazru venishtatfu chayavim b'maser beima upturim min hakalbon. Pergunta a Gemara, se é assim, então mesmo se eles já dividiram os pertences e eles voltaram a fazer uma nova sociedade, assim perguntou Rav Avin, eles também deviam estar isentos do Kalbon, porque já que eles são sócios, é como se fosse que o pai está dando por eles. Ou seja, o Rav Avin não entendeu que tem diferença se eles são sócios antes de dividir o que eles herdaram ou depois que eles já dividiram a herança. Vetanina, então ele pergunta: Chavim bekalbon, upturim maser beimai. Está escrito na Mishnah que no caso que eles dividiram e voltaram a fazer uma sociedade, eles estão obrigados de dar o Kalbon. Então Rav Ba Beshem Abba Baravuna, então o Rav Ba, no nome de Abba, o filho de Ravuna, ele respondeu: não. Ishne achim sheyashu et aviem, ishne gisim sheyashu et chameh. Fala Gemara, se eles já dividiram, eles voltaram a fazer uma sociedade, é como se fosse que dois cunhados, eles herdaram o sogro deles. Ou seja, um genro não herda o sogro dele pela halakha. Então o que aconteceu? Como pode ser que os genros, eles herdaram o sogro? O caso era que o falecido tinha duas filhas e não tinha nenhum filho, e as filhas herdaram os sogros, e depois essas filhas faleceram, e os maridos herdaram as esposas. Então fala e é claro que nesse caso a gente não considera os dois cunhados como se fosse que os objetos deles são considerados Tfusat Habayit. Por quê? Porque eles não estão herdando o sogro deles, que é uma pessoa só. Cada um está herdando a esposa dele. Então fala agora, do mesmo jeito que dois cunhados, eles vão estar, certeza, obrigados de dar o Kalbon. Assim também, dois irmãos que já dividiram os objetos e eles voltaram a fazer uma nova sociedade, eles também vão estar obrigados de dar o Kalbon. Isso que uma vez, tempo passado, eles tinham os objetos como Tfusat Habayit, e aí é considerado que o pai está dando o shekel por eles. Já nesse caso que eles dividiram e eles voltaram a fazer uma sociedade, eles não são mais considerados Tfusat Habayit, eles são considerados como sócios normais. Agora pergunta a Gemara, o que a gente faz com esses kalbonot? Essas pequenas moedas que a gente estudou antes, que a gente tem que acrescentar sobre o shekel, o que a gente faz com elas? Eles não são parte do shekel. Então fala a Gemara, Leichan ya kalbonot noflim, onde que iam esses kalbonot? Rabi Meir omer lishkali. A gente estudou antes que a opinião de Rabi Meir é que qualquer pessoa que dá metade do shekel, ele tem que acrescentar o Kalbon para ter certeza que ele deu metade de um shekel exato. Então se é para ter certeza que ele deu metade do shekel, esse Kalbon tem que ser adicionado ao shekel e ir para o armazém onde ficava os shkalim.
Rabi Leizer Omer, Rabi Leizer que não sustenta como Rabi Meir, ele sustenta que Lendavá. Eles pegavam esses shkalim, pegavam esses kalbonot, ou seja, essas pequenas moedas, eles adicionavam a outras moedas, que dessas moedas se davam nedavot para o Mizbeach, ou seja, presentes para o Mizbeach. A gente sabe que o Mizbeach, para dar respeito ao Mizbeach, a gente não deixa ele nunca vazio. Se nenhum judeu está sacrificando nenhum sacrifício no Mizbeach, então a gente tem um lugar especial onde tem dinheiro já separado para esse momento que não tem nenhum sacrifício no Mizbeach. A gente pega desse lugar dinheiro e a gente compra sacrifícios de olá para sacrificar em cima do Mizbeach, no Mizbeach não está vazio. Então esses kalbonot são usados para esses sacrifícios de olá que a gente sacrifica quando o Mizbeach está vazio. Rab Shimon Zuri Omer, Rab Shimon Zuri diz que o que a gente fazia com esses kalbonot, Rikuei Zahav Vetzipui Lebeit Kodesh HaKodashim. Eles colocavam nas paredes do Kodesh HaKodashim o ouro para parecer ele mais bonito. Então desses kalbonot eles compravam essas placas de ouro. Benaza Yomer, Benaza diz, Shulchanim ayu notrim otam. A gente estudou antes que no dia 15 de Adar, então o Beit HaMikdash mandava mensageiros para muitos lugares em Jerusalém para recolher os shkalim das pessoas. Então essas pessoas, esses mesários que sentavam para receber os shkalim, então eles pegavam o salário deles desses kalbonot. E tem aqueles que falam para as despesas que tinham, que quando traziam os kalbonot de todas as cidades para o Beit HaMikdash, para essas despesas se pagava com os kalbonot. A gente tem várias opiniões do que se fazia com kalbonot. Rabi Meir sustenta que ia junto aos shkalim. Rabi Leizer sustenta que usavam isso para os sacrifícios de olá, para quando o Mizbeach está vazio. Rabi Shimon Zuri sustenta que usavam isso para comprar as placas de ouro para colocar no Kodesh HaKodashim. E o Benaza sustenta que davam para as pessoas que iam recolher os shkalim nas cidades. E a última opinião é que eles usavam para as despesas do caminho para trazer os shkalim para o Beit HaMikdash. Então, com isso terminamos o primeiro perek do shkalim. Vamos começar agora o segundo perek. Alachá. Está escrito na Mishnah, Metzarfim shkalim ledarchonot, mipnei masoi aderech. Já que a gente recolhia muitos shkalim das cidades, todo o povo tinha que dar esses shkalim. Então eles eram muitos shkalim, eram muito pesados. Então eles podiam trocar esses shkalim para darchonot, que são moedas que valem mais. E aí são menos moedas para carregar para o Beit HaMikdash. Para não ficar pesado, eles trocavam os shkalim por darchonot. Fala a Mishnah, que Shem shayu shofarot b'Mikdash, kach hayu shofarot b'Medina. No Beit HaMikdash, quando uma pessoa trazia o shekel dele, lá tinha como se fosse um shofar. Um shofar, a gente sabe que ele é grosso no fim dele e ele é bem fino no começo dele. Então, como se fosse um shofar que tinha no Beit HaMikdash, assim as pessoas colocavam a moeda dentro desse shofar. Por que na forma de shofar? Para que ninguém possa pôr a mão dentro e roubar as moedas que estão dentro desse shofarot. Então fala a Mishnah, do mesmo jeito que tinha shofarot no Beit HaMikdash para receber as moedas, assim na Medina, nas cidades também tinha esse shofarot para receber as moedas. Agora, lembrando como funcionava essa mitzvah de dar o shkalim. Cada pessoa do povo tem que dar meio shekel para o Beit HaMikdash. Depois que todo mundo já dava o meio shekel para o Beit HaMikdash, eles levavam isso para uma lishka, um armazém onde eles guardavam essas moedas. E a gente já estudou que 3 vezes por ano eles separavam moedas para comprar korbanot. E essa separação era, a principal delas era no primeiro dia de Nissan, onde no primeiro dia de Nissan em diante, precisava-se comprar korbanot das novas moedas do novo ano. Então agora a Mishnah vai tratar um pouco o que acontece se acabou não chegando as moedas. Alguém mandou moedas para o Beit HaMikdash e as moedas não chegaram a tempo antes eles separarem as moedas novas do novo ano. Então vai lá a Mishnah. Se tiveram pessoas de uma cidade que mandaram
essas moedas deles para o Beit HaMikdash, e as moedas foram roubadas ou perdidas no meio do caminho. Essa pessoa que estava cuidando das moedas e levando elas para o Beit HaMikdash, ela ou perdeu ou foram roubadas dele. Então fala a Mishnah, depende qual que era o caso. Se já separaram as moedas no Beit HaMikdash na hora que foi roubada ou perdida as moedas, então aí nishbaim la gizbarim, veim lá nishbaim libnei yair. Então a lei é que se as moedas ainda não chegaram no Beit HaMikdash, então quando o Cohen vai fazer a separação das novas moedas, então ele tem intenção de separar as moedas e considerar essas moedas separadas não só das moedas que já estão no Beit HaMikdash, mesmo para as moedas que vão chegar no decorrer dos próximos meses no Beit HaMikdash. Então já que o Cohen está separando as moedas para aquelas moedas que ainda não chegaram também, então a gente já considera as moedas que ainda não chegaram como se fosse que elas já pertencem ao Beit HaMikdash. Então, se elas já pertencem no Beit HaMikdash, então a pessoa que estava cuidando dessas moedas, ele tem que jurar que ele não negligenciou nada de nenhuma forma com essas moedas, e elas realmente foram roubadas ou perdidas. Porque caso a pessoa que estava cuidando, ele não cuidou delas direito, ele tem que pagar por essas moedas. E já que as moedas, na hora que foram perdidas ou roubadas, já pertenciam ao Beit HaMikdash, então ele tem que jurar perante o Beit HaMikdash que a pessoa que está cobrando dele as moedas é o Beit HaMikdash. Então ele jura que ele negligenciou, e aí ele está isento de pagar as moedas do dinheiro dele. Mas caso o Beit HaMikdash ainda não separou as novas moedas, então as moedas ainda pertencem às pessoas da cidade que mandaram. Então agora essa pessoa que estava cuidando das moedas, ele tem que jurar para as pessoas da cidade. Ele jura para as pessoas da cidade que ele negligenciou, e ele também vai estar isento de pagar as moedas do bolso dele. Mas nesse segundo caso, já que as moedas não chegaram ao Beit HaMikdash e não pertenciam ao Beit HaMikdash na hora que elas foram perdidas ou roubadas, então as pessoas da cidade vão ter que dar moedas novas para o Beit HaMikdash para cumprir a obrigação deles de dar shkalim para o Beit HaMikdash. O Bnei Yair shoklim tachteh, e o pessoal da cidade vão ter que dar novas moedas. Nimtzeu ou sheirziram aganavim. O que acontece se eles encontraram as moedas perdidas? Ou os ladrões, eles devolveram as moedas. Então agora a gente tem duas moedas para cada pessoa. A moeda que eles mandaram e foram roubadas ou perdidas, e a moeda nova que eles deram. Então o que a gente faz com as duas moedas que cada pessoa tem? Ele veio shkalim. Veio nim laem leshana haba. Tanto as moedas perdidas e roubadas como as moedas novas, eles vão para o armazém do shkalim. E a gente poderia pensar que o ano que vem essas pessoas vão estar isentas de dar o shkalim, que no ano anterior eles deram 2 vezes shkalim. Não, fala Mishnah, não, eles não estão isentos. No ano que vem eles vão ter que estar junto ao todo o povo as moedas do ano seguinte. Fala, Gemara, a gente estudou na Mishnah que a gente ajunta todos os shkalim e a gente troca eles para dar chonot, que é uma moeda de valor maior, para não ser tão pesado de levar os shkalim para o Beit HaMikdash. Pergunta a Gemara, que eles comprem diamantes com essas moedas, e aí vai ser menor ainda, vai ser muito mais fácil de levar para o Beit HaMikdash. Fala Gemara, não. Shema tazila margaliot v'nimtza ekdesh mafsid. Talvez o mercado dos diamantes vai cair um pouco e os diamantes vão descer o preço. Se vai descer o preço dos diamantes, o Beit HaMikdash vai acabar perdendo. Então é melhor não trocar por diamantes. Já trocando para dar honor, que é uma moeda de valor maior. Então se cair, vai cair todas as moedas juntas. Então o Beit HaMikdash nunca vai sair perdendo. Fala Gemara, cair de tanina antaman, como a gente estudou em outro lugar. Vekulam nivdim bekesev ubeshave kesev chutz mishkalim. Todas as coisas que a gente tem que redimir do Beit HaMikdash, ou seja, tem a mitzvah, por exemplo, de Pidyon Ben, pessoa que tem um filho primogênito, ele tem que, como se fosse redimir ele do Cohen. Então ele pode dar tanto dinheiro como qualquer coisa que vale dinheiro. Porém, shkalim, a gente não pode transformar eles em uma coisa que vale dinheiro, a gente só pode transformar eles em dinheiro mesmos. Chutz mishkalim vem podim bekelim, que não se pode transformar eles em utensílios. Ve'amar Shmuel bar Rav Yitzchak
Por quê? Qual que é o motivo que nos pode transformar eles em utensílios, esses kalim? Porque talvez esses utensílios vai cair o preço deles e o Beit HaMikdash vai sair perdendo. Fala Gemara, o Vachanami. Então aqui também, na nossa Mishnah, que a gente perguntou por que a gente não transforma os kalim em diamantes, fala Gemara, Shematazila Margaliot, talvez os diamantes vão cair o preço dos diamantes e o Beit HaMikdash vai sair perdendo. Então, a única coisa que a gente pode fazer é transformar os kalim numa moeda que vale mais. Fala Gemara, a gente estudou na Mishnah que tinha shofarot tanto no Beit HaMikdash como nas cidades onde eles recolhiam os kalim. Então, fala Gemara, matnita, a nossa Mishnah só está falando betaklin chadetin, aval betaklin atikin lo bedá. A Mishnah que fala que a gente tinha shofarot, são esses shofarot que eles recebiam as moedas em todas as cidades espalhadas, é só para os kalim desse ano. Caso uma pessoa não deu os kalim do ano passado e ele quer agora consertar e dar os esse ano pelo ano passado, aí ele vai ter que ir até o Beit HaMikdash. Ele não pode colocar nesses shofarot. Por quê? Porque nesses shofarot é para os novos kalim. A gente não pode comprar korbanot esse ano com dinheiro do ano passado. Precisa comprar com esse ano. O dinheiro do ano passado é usado para outras coisas. Então a gente não pode misturar eles nos shofarot desse ano. Vetani que a gente estudou assim numa Mishnah, numa Braita. Atikim do Amigdash, vem Atikim do Medina. Os kalim velhos, os kalim do ano passado, eles têm que ser dados no Beit HaMikdash, eles não podem ser dados nas cidades em volta do Beit HaMikdash. Agora a Gemara vai explicar aquele nosso caso dos kalim que foram mandados para o Beit HaMikdash, eles foram roubados ou perdidos. Fala, Gemara. Então, antes de a gente estar Gemara, eu só queria introduzir que a gente sabe que a gente tem dois tipos de shomrim, dois tipos de pessoas que cuidam de alguma coisa para outra pessoa. Tem o shomer chinam, tem a pessoa que cuida sem ser assalariado, ou seja, ele vai cuidar, está para fazer um favor para o amigo dele, e aí ele tem menos obrigações perante o amigo, ele não está ganhando nada para cuidar desse objeto. E tem o shomer sachar, que esse shomer sachar, ele sim ganha para cuidar do objeto do seu amigo. E a Torá nos diz em Parshat Mishpatim que um shomer chinam, se foi roubado ou ele perdeu de uma forma que ele não negligenciou, aí ele está isento, ele só jura que ele não fez nada de errado e ele está isento de pagar. Já um shomer sachar, uma pessoa que ganha para cuidar, ele já está obrigado tanto de pagar se foi roubado dele ou se ele perdeu. Ele tem mais responsabilidade sobre o objeto, já que ele ganha para cuidar do objeto. Porém, se aconteceu uma coisa que ele não podia prever, não podia cuidar, a gente já vai ver na Gemara quais são esses casos. Nesse caso, ele também é isento. Só uma pessoa que pegou emprestado algum objeto, ele vai estar obrigado de pagar mesmo numa coisa que ele não podia prever. Então fala, Gemara. Matniti, na nossa Mishnah que está escrito que a pessoa que estava cuidando desses kalim, ele só jura e ele está isento, Beshomer Chinam, está se tratando de um shomer que não ganha para cuidar dos kalim. Aval Beshomer Sachar lo bedá, mas se esse shomer ele ganhou dinheiro para cuidar desses kalim, então a Halakha vai ser assim, não é suficiente jurar, ele tem que dar os novos kalim pelas pessoas que ele estava cuidando dos kalim por eles. Ou, se ele estava cuidando dos kalim para o Beit HaMikdash, ele vai ter que dar para o Beit HaMikdash esses kalim que foram roubados ou perdidos por ele. Amar Abiaba, vafilo teima beshomer sachar. Não, a Mishnah, a gente pode explicar a Mishnah mesmo se ela está falando de um shomer que ganha para cuidar. Por quê? Nignevu, qual que é o caso que roubaram? Belistim Mezuyan. Vem um assaltante com uma arma e ele roubou dele. Nesse caso a gente considera uma coisa que ele não podia prevenir. Porque o caso de roubar, que a gente fala que ele é obrigado de pagar, é um caso que ele não colocou num lugar tão seguro e veio um ladrão e roubou. Mas no caso que o ladrão veio com uma arma e assaltou ele não tinha o que fazer. Se ele não tinha o que fazer, ele também está isento. Avdu, e qual que é o caso que perdeu que ele vai estar isento? Que Misha Tabasfina Tobayá. Se o navio dele afundou no mar, é uma coisa que não podia prever. Quer dizer, claro que estamos tratando de um navio que normalmente ele é um navio que não tinha nenhum motivo para afundar.
Mas, e se não tinha nenhum motivo para afundar, se afundou, uma coisa que ele não podia prevenir, então esse Shomer Sachar também vai ter isento. Então fala Rababa, a gente pode explicar a Mishnah que está se tratando nesses dois casos, que ele só vai jurar e ele vai estar isento. Fala Gemara, nisso que está escrito na nossa Mishnah, que se no Beit HaMikdash já separaram os novas moedas para o novo ano, então a gente considera como se fosse que a moeda que ainda está no caminho já pertence ao Beit HaMikdash. Isso depende de uma outra machloket. Qual que é a machloket? Amar Rabi Yosti bar Simon, Atia keman de Amar, tormim ala gavui valatid ligvot. Beram keman de Amar, en tormim ala gavui, lo ala gavui velo alatid ligvot, lo bedá. Fala Gemara, a nossa Mishnah pode ir de acordo com a opinião que quando no Beit HaMikdash eles separam as novas moedas, eles têm intenção de separar elas não só das moedas que já chegaram no Beit HaMikdash, e sim também eles separam as moedas como se fosse que elas estão sendo separadas das moedas que ainda estão no caminho. De acordo com essa opinião, então, do momento da separação das novas moedas em diante, a gente já considera as moedas que ainda estão no caminho como que elas já pertencem ao Beit HaMikdash. Já, de acordo com a opinião, que a gente não considera que a separação que está sendo feita no Beit HaMikdash está sendo separada também das moedas que ainda estão no caminho. Então as moedas ainda pertencem às pessoas da cidade que mandaram elas. E elas só vão pertencer ao Beit HaMikdash uma vez que elas chegam ao Beit HaMikdash. Então se elas foram roubadas ou perdidas, o pessoal que estava cuidando tem que jurar para as pessoas da cidade e não para o Beit HaMikdash. Agora fala Gemara, a gente tem uma regra que para uma coisa de Hegdesh, uma coisa que pertence ao Beit HaMikdash, mesmo se a pessoa que santificou essa coisa ainda tem esse objeto na casa dela, então não se faz nenhum juramento sobre esse objeto. A gente aprende num passuco que não se faz juramentos para objetos do Beit HaMikdash. Ou seja, se fulano santificou uma coisa para o Beit HaMikdash e ele deu para outra pessoa cuidar desse objeto, e essa pessoa ela acabou perdendo o objeto, ele não precisa jurar para o dono original do objeto que ele não negligenciou. Por quê? Porque uma coisa que pertence ao Beit HaMikdash não se faz nenhum juramento. Então agora vai perguntar por que no caso da nossa Mishnah a gente sim faz juramentos sobre esse objeto. Então a gente vai ter duas opiniões. Vamos ver. Amar Rabi Elazar de Rabi Shimon. A nossa Mishnah está indo de acordo com a opinião de Rabi Shimon. De Rabi Shimon omer, kotiv shu chayav b'achrayutam kenechasavim. Fala Rabi Shimon, você tem razão. Um objeto que pertence ao Beit HaMikdash, a gente não jura sobre esse objeto. Mas já que essa pessoa, que ele tem um shekel, se ele não conseguir que essa pessoa que está cuidando do shekel vai trazer o shekel ao Beit HaMikdash, ele vai ter que dar um novo shekel. Então esse shekel que a pessoa está cuidando, ele é gorem le mamon, ele causa dinheiro, ou seja, por causa desse shekel que está sendo dado para o Beit HaMikdash, ele não vai precisar dar outro shekel. Então esse outro shekel ainda não pertence ao Beit HaMikdash. Então se essa pessoa que está cuidando do shekel, ele perder esse shekel, o dono do shekel vai ter que dar outro shekel. E esse outro shekel que ele vai perder agora, não pertence ao Beit HaMikdash. Então, esse pessoa que está cuidando, ele pode sim jurar sobre o objeto que ele está cuidando, porque ele é gorem le mamon, ele causa dinheiro, ele causa o outro objeto não ser perdido pelo dono. Então, a nossa Mishnah está indo de acordo com Rabi Shimon, que souber que gorem le mamon, que mamon, uma coisa que causa dinheiro também é considerado dinheiro. Amar Rabi Yochanan nos diz, não, divrei akoli, mishum shuat takana. Fala Rabi Yochanan, não, você tem razão. Uma coisa que pertence ao Beit HaMikdash, a gente não faz juramentos de acordo com a Torá. Mas Chachamim fizeram um decreto que nesse caso a gente sim vai jurar. Por quê? Porque se a gente falar para ele que ele está isento do juramento, então ele vai acabar não cuidando do objeto como se deve, e o Beit HaMikdash vai sair perdendo. Fala Gemara, Aldad de Rabi Yochanan, Nicha nishbaim lagizbarim. ואם לאו נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהם. Então fala agora, de acordo com Rabi Yochanan, a Mishnah está explicada porque tem um caso que a gente jura para o Beit HaMikdash, para os tesoureiros do Beit HaMikdash,
Por quê? Porque é uma Shvuat Takaná, é um decreto de Chachamim que eles fizeram que tem que jurar mesmo sobre um objeto que pertence ao Beit HaMikdash. Ela lê Rabi Elazar, porém, de acordo com Rabi Elazar, que ele fala que não é um decreto que tem que jurar. O motivo que a gente jura para os donos dos shkalim é porque esses shkalim são considerados uma coisa que causa dinheiro. Isso que eles juram para as pessoas da cidade, se eles perderam antes que o Beit HaMikdash separou as moedas, que os shkalim ainda pertencem às pessoas da cidade. Isso dá para entender, porque esse dinheiro, esses shkalim, eles causam dinheiro para as pessoas da cidade. Mas Nishbaim la Gizbarim, Gizbarim é a detalhe. Mas se eles já separaram no Beit HaMikdash as novas moedas, então agora as moedas que estão no caminho já são consideradas que pertencem, elas já pertencem ao Beit HaMikdash. Se já pertencem ao Beit HaMikdash, por que essas pessoas que estavam cuidando, eles têm que jurar para o Beit HaMikdash? Para o Beit HaMikdash essas moedas não causam nenhum dinheiro, só são essas moedas só, e essas moedas são santas, essas moedas são de Egdesh, e moedas de Egdesh, a gente não faz juramentos. Então agora prevalece uma pergunta sobre a opinião de Rabi Eliezer, e ela deixa a opinião de Rabi Yochanan correta. Agora a gente vai pular 4 linhas aqui, que também a priori são um erro aqui na Gemara. Fala, Gemara. Ifrish shiklo ve'avad, se uma pessoa ela separou o shekel dele e ele perdeu, ele não acabou dando para o Beit HaMikdash, mas ele separou um shekel, colocou em algum lugar e ele acabou perdendo. Rabi Yochanan amar chayav b'achrayuto, Rabi Yochanan diz, ele tem toda a responsabilidade sobre esse shekel, até ele não trazer o shekel para o Beit HaMikdash, ele tem que dar um shekel novo. Até que ele dê para o tesoureiro do Beit HaMikdash. Rabi Shimon ben Lakish Omer, Rabi Shimon ben Lakish diz, Egdesh b'reshut hagavoa. Egdesh pertence a Hashem, e Hashem, o reshut dele, as pertences dele, o mundo inteiro pertence a Deus. Então é como se fosse que, quando eu separei o meu shekel, ele já chegou às posses do Beit HaMikdash, as posses de Hashem. B'reshut gavoa b'chol makom shehu, ele está nas posses de Hashem, em qualquer lugar que ele está. Pergunta a Gemara, Matnita, aplica Rabi Shimon ben Lakish. A gente tem uma pergunta da nossa Mishnah sobre o Reish Lakish. Nishbaim lebnei Yair, ubnei Yair shoklim tachteyem. Está escrito na Mishnah que se os shkalim ainda estão no caminho e ainda não separaram no Beit HaMikdash as novas moedas, então o shomer, esse que estava cuidando das moedas, ele tem que jurar para as pessoas da cidade. E aí as pessoas da cidade têm que dar novos shkalim. De acordo com o Reish Lakish, que a pessoa, uma vez que separou o shekel, ele já não tem nenhuma responsabilidade. Por que está escrito na Mishnah que ele tem que dar novos shkalim? Se perderam os shkalim, eles têm que dar novos shkalim em vez daqueles shkalim que perderam. Fala a Gemara, lo odi mishum takana. A gente apaga a palavra shua. Lo odi mishum takana, isso também é um decreto de Chachamim. A verdade é que, de acordo com a Torá, não precisa dar um novo shekel. Depois que a pessoa já separou o shekel, ele não tem mais nenhuma responsabilidade sobre esse shekel. Mas fala de Reish Lakish, Chachamim fizeram um decreto que, mesmo assim, ele vai ter que dar um novo shekel para as pessoas tomarem mais cuidado com os shkalim delas. Fala, Gemara, a gente estudou na Mishnah que se encontraram as moedas que perderam ou que foram roubadas, os ladrões devolveram. Então a gente tem que dar as 2 moedas para o Beit HaMikdash. Então o que a gente faz com essas 2 moedas? Fala, Gemara, Tânia, Arishonim nofrim letaklin chadetim. As primeiras moedas, elas vão para o novo ano, para os shkalim novos. Ve'ashniim, e as segundas moedas, elas nofrim letaklin atikim. Elas vão para os shofarot das moedas dos anos anteriores. Pergunta a Gemara, Eilu en Rishonim ve Eilu en Ashnim. Quais que são consideradas as primeiras moedas e quais que são consideradas as segundas moedas? Então tem uma discussão. Rav Pinchas be Rav Chia ve Rabba Mari. Rav Pinchas da Yeshiva de Rav Chia e o Rabba Mari, eles discutem. Hadamar, disse, Eilu, as primeiras moedas são consideradas Sheshalchu bnei Yair Tchila, que os pessoas da cidade mandaram de princípio. As primeiras moedas que eles mandaram, essas são consideradas as primeiras moedas que vão para os novos caminhos. Já Vecharana Amar, o outro Amorá sustenta, as moedas que chegaram para os tesoureiros do Egdesh
Primeiro, elas são as primeiras moedas que vão para os nanos shkalim, e as outras moedas, elas vão para os shofarot das moedas dos anos anteriores. Alachá Bet. Antes da gente começar essa nova Mishnah, eu quero dar algumas introduções. A gente sabe que tem uma proibição na Torá chamada Meilá. Essa proibição de Meilá é que quando o Beit HaMikdash ele tem vários pertences, vários objetos, tanto animais, como dinheiro, como pertences, mesmo pedras, ouro, qualquer coisa que o Beit HaMikdash ele tem posse. Então, se uma pessoa ele vai para o Beit HaMikdash, ele pega algum objeto do Beit HaMikdash e ele tem algum uso desse objeto, ou ele pega esse objeto para a casa dele, ou ele usa o próprio objeto, então ele transgride a proibição de Meilá, ele tem que trazer um sacrifício para perdoar essa proibição que ele transgrediu, e ele também tem que pagar, devolver para o Beit HaMikdash o que ele usou ou o que ele tirou do pertence do Beit HaMikdash. Agora, caso uma pessoa ele pegou uma coisa do Beit HaMikdash de um lugar do Beit HaMikdash e ele trouxe ela para outro lugar do Beit HaMikdash, mesmo que esse objeto devia estar no lugar A e ele trouxe ele para o lugar B, ele não transgrediu a proibição de Meilá, porque ele não pegou essa coisa para ele não tirou essa coisa para Hulin, ele não tirou essa coisa para os pertences dele, e ele não usou, não foi ele que usou a coisa, ele só tirou de um lugar e levou para outro lugar dentro do Beit HaMikdash. É claro que ele não deve fazer essas coisas, mas se ele fez, ele não transgrediu a proibição de Meilá. Então fala a Mishnah. Anoten sheklo lechaveiro lishkol al yado veshaklo al yedei atzmo. O que acontece se uma pessoa pediu para o amigo dele levar metade do shekel dele para o Beit HaMikdash? E esse amigo, em vez de usar esse shekel para a pessoa que mandou ele usou esse shekel para ele mesmo. Ele se isentou da obrigação dele de dar metade do shekel para o Beit HaMikdash com a metade do shekel do amigo dele. Então fala Mishnah, se no Beit HaMikdash eles já separaram as novas moedas, então a gente já explicou no Amud Aleph, que se o Beit HaMikdash já separou as moedas, então as moedas que estavam no caminho já são consideradas pertences do Beit HaMikdash. Por quê? Porque a separação também se relaciona a essas moedas que estão no caminho. Então a gente já considera as moedas do Beit HaMikdash. Então essa pessoa que está usando uma moeda do Beit HaMikdash para o seu uso próprio, então ele vai transgredir a proibição de Meilá. Mas como a gente lembrou antes, só pegar uma moeda que pertence ao Beit HaMikdash e dar de volta para o Beit HaMikdash, isso ele não transgride a proibição de Meilá. Então a gente vai ver na continuação da Mishnah que a proibição de Meilá, que ele transgride aqui, é só quando o Beit HaMikdash vai usar a moeda dele para comprar os sacrifícios do Beit HaMikdash. Então eles estão usando a moeda como se fosse a moeda dele para comprar os sacrifícios. Então ele tem prazer disso, que estão usando a moeda dele. Então naquele caso ele vai transgredir a proibição de Meilá. Fala Mishnah mais um caso. Ashoker shiklo mina egdesh. Vamos dizer que uma pessoa separou dinheiro para dar para a manutenção do Beit HaMikdash, para dar para o Bedek Habayit. E em vez de dar esse dinheiro para a manutenção do Beit HaMikdash, ele usou esse próprio dinheiro para se isentar da obrigação de meio shekel. Então, então, se depois que ele usou, ele deu essa moeda de meio shekel para o Beit HaMikdash, eles separaram as moedas novas. E uma das moedas que foram separadas foi essa moeda que ele usou do dinheiro que já estava separado para a manutenção do Beit HaMikdash. E eles compraram um novo animal. E eles sacrificaram esse novo animal. Então ele transgride a proibição de Meilá. Por quê? Porque já usaram a moeda que ele tirou da manutenção do Beit HaMikdash. A moeda já foi usada e ela já foi dada para o vendedor dos animais. Então essa moeda já saiu dos pertences do Beit HaMikdash. Então nesse caso ele transgride a proibição de Meilá. Um terceiro caso fala Mishnah, Mimaaser sheini umidmei shviit yochal kenegdan. Se uma pessoa usou dinheiro de Maaser sheini é o segundo Maaser. Qualquer pessoa que tem um campo, ele tem que primeiro separar uma parte para o Cohen, depois 1/10 para o Levi, e mais 1/10 ele tem que separar e trazer esse 10 para Jerusalém e comer em Jerusalém.
e se ele mora muito longe de Jerusalém, então ele pode redimir essas frutas em moedas, e agora as moedas estão santas com a santidade de Maser Sheni, e ele leva as moedas para Jerusalém, e lá ele compra comida e ele come em Jerusalém. Então, se essas moedas de Maser Sheni, ele usou uma delas para se isentar da obrigação de meio shekel, então a halakha é yochal kenegdam. Já vamos ver na Gemara aqui, quer dizer yochal kenegdam, ele vai comer alguma coisa no lugar dessas moedas. Agora vai explicar. Mesma coisa, mitmei shvit, se ele usou das moedas de shvit, a gente sabe que não se pode usar as moedas de shvit depois de um certo tempo no sétimo ano, qualquer coisa que são moedas de shvit, ou seja, ele vendeu frutas do sétimo ano, que cresceu no sétimo ano, e ele recebeu dinheiro num certo tempo dentro do sétimo ano, ele já não pode usar essas moedas, ele tem que aniquilar essas moedas. Se ele usou essas moedas para se isentar da obrigação de meio shekel, ele vai ter que yochal kenegdan, ele vai ter que comer alguma coisa em vez dessas moedas. Já vamos ver aqui, na Gemara o que isso quer dizer. Fala Gemara. Ashokel vechulei anantaninan im karva beima. A gente estudou na nossa Mishnah no segundo caso, que se uma pessoa pegou dinheiro que pertencia à manutenção do Beit HaMikdash, que ele separou para dar para a manutenção do Beit HaMikdash, e ele usou esse dinheiro para se isentar da obrigação de meio shekel, então a halakha é que se já separaram usaram essa moeda para comprar novos sacrifícios e já sacrificaram o novo sacrifício, aí ele transgride a proibição de Meilá. Assim está escrito na nossa Mishnah. Vetani de Beirebi imnitremat. Na Yeshiva de Rebbe estudaram, não, é suficiente que se já separaram as novas moedas e essa moeda que estava separada para a manutenção do Beit HaMikdash foi separada junto com os kalim, e agora vão usar essas moedas para comprar novos animais. Mesmo que ainda não compraram, só fizeram a separação, ele já transgrediu a proibição de Meilá. Então pergunta a Gemara, por que tem essa discussão? Então fala a Gemara, Mantana imitremat. Quem é que opina que é suficiente que já passou o shlav de separação das novas moedas, e já nessa etapa ele vai transgredir a proibição de Meilá? Rabi Shimon, é a opinião de Rabi Shimon. Amar Rabi Shimon, miyada yamekabel maotav va'kohanim zrizim. A gente vai estudar depois no nosso tratado de Shkalim que uma pessoa que vende farinha ou vinho ou qualquer outra coisa para o Beit HaMikdash, ele não recebe o pagamento dele até que eles usem essa farinha e esse vinho para o Mizbeach. Por quê? Porque já que ele está vendendo para o Beit HaMikdash, então o Beit HaMikdash tem uma vantagem sobre o vendedor, que se caso acontecer qualquer coisa com essa farinha ou esse vinho, o vendedor tem que dar vinho e farinha nova no Beit HaMikdash. Isso sustentam Chachamim. Já Rabi Shimon sustenta não. Uma vez que o vendedor já deu a farinha ou já deu o vinho, ele recebe o pagamento dele logo. Por quê? Porque a gente não desconfia que vai acontecer alguma coisa com a farinha ou com o vinho, porque os Kohanim zrizimem, os Kohanim, eles não vão ficar preguiçosos, eles vão tomar conta dessa farinha e desse vinho para que não aconteça nada e vai ser sacrificado no Mizbeach. Então fala Gemara, de acordo com esse Rabi Shimon, uma vez que já separaram as moedas e já compraram a farinha e o vinho, certeza essa farinha e esse vinho vão ser usados no Mizbeach. Então a gente já pode considerar essa pessoa que ele transgrediu a proibição de Meilá. Já de acordo com Chachamim naquela Mishnah, até a gente não usar esses animais no Mizbeach, essa farinha e esse vinho no Mizbeach, a gente não considera a pessoa que ela já transgrediu a transgressão de Meilá. Por quê? Porque o dinheiro ainda não saiu para Hulin. Eles ainda não pagaram o vendedor da farinha ou o vendedor dos animais. O dinheiro ainda pertence ao Hevdesh, como a gente falou antes. Se dinheiro saiu de um lugar do Beit HaMikdash para outro lugar do Beit HaMikdash, a pessoa ainda não transgride a proibição de Meilá. Ele só transgride a proibição de Meilá quando o dinheiro saiu do Beit HaMikdash por causa dele. Então, caso eles já compraram desse dinheiro novos sacrifícios, a nova farinha, novo vinho, então compraram com o dinheiro dele, o dinheiro que ele pegou da manutenção do Beit HaMikdash para comprar
novos animais e nova farinha e novo vinho. Mas se ainda não saiu do Beit HaMikdash, ainda não pagaram o vendedor da farinha até sacrificar no Mizbeach esses animais, essa farinha, esse vinho, então a pessoa que pegou o dinheiro da manutenção do Beit HaMikdash ainda não transgrediu a proibição de Meilá. Ou seja, as duas opiniões aqui na nossa Gemara está dependendo da discussão de Rabi Shimon e Chachamim, quando a gente paga para os vendedores que venderam animais ou vinho e farinha para o Beit HaMikdash. Fala Gemara, וקשיא אילו הגונב עולתו של חברו ושחטו סתם לא לשם בעלים הראשונים מכפרת. Fala Gemara, no primeiro caso da Mishnah que a gente estudou, que se uma pessoa usou o shekel de outra pessoa para se isentar da obrigação dele de shekel, então se o Beit HaMikdash já usou esse shekel, então ele transgride a transgressão de Meilá, a proibição de Meilá. Pergunta a Gemara, se uma pessoa rouba algum korban do amigo dele, e ele leva para o Beit HaMikdash, e os Kohanim, eles sacrificam esse sacrifício para o dono do sacrifício, eles não têm nenhuma intenção específica para quem sacrificar esse korban, eles sacrificam para o dono do sacrifício. Certeza, esse sacrifício vai perdoar para o dono original do sacrifício, não para a pessoa que roubou, porque mesmo que ele roubou, ainda o sacrifício, o nome do sacrifício é o sacrifício do dono, não o sacrifício de quem roubou. Então pergunta a Gemara, por que aqui, quando a pessoa usou o shekel do amigo dele para se isentar da obrigação dele de shekel, aí quando o Beit HaMikdash vai usar esse shekel, de quem é considerado esse shekel? É considerado do dono original. Então por que ele vai transgredir a proibição de Meilá? Eles estão usando o shekel como se fosse o shekel do dono original. Se estão usando o shekel como se fosse do dono original, não estão usando o shekel como se fosse da pessoa que roubou o shekel. Então a pessoa que roubou não vai transgredir a proibição de Meilá. Fala Gemara, Maraviuda antipater, a gente pode responder isso, Bemesuyam, Michel Beit Ram Gamliel, Shaya mitkaven vedochfo letoch hakupa. Então fala Gemara que tinham pessoas, como as pessoas da casa de Ram Gamliel, eles queriam ter certeza que o shekel deles vão ser usados para comprar os novos korbanot. Porque a gente sabe que tinha muito mais kalim no armazém lá, que eles separavam dinheiro para comprar os novos korbanot, do que os dinheiro que eles realmente separavam para os novos korbanot. Então o que se fazia com as sobras? Com as sobras se fazia outras coisas, a gente vai estudar mais para frente, que se usava para consertar as muralhas de Jerusalém e outras coisas. Então essas pessoas da casa de Rav Gamliel queriam que dos shkalim dele vão ser usados para comprar os novos korbanot. Então o que eles faziam? Logo antes que o Cohen ia separar as novas moedas, eles jogavam a moeda deles na frente do Cohen. O Cohen percebia e ele pegava essa moeda como uma das moedas que vão ser usadas para comprar os novos korbanot. Então, se nossa pessoa que usou o shekel do amigo dele para se isentar da obrigação dele, ele jogou esse shekel na frente do Cohen, então quando o Cohen pega o shekel, ele viu quem jogou o shekel, então ele vai comprar os novos korbanot com intenção para essa pessoa que jogou o shekel. Então aí ele está usando o shekel não para o dono original do shekel, e sim para a pessoa que, entre aspas, roubou o shekel do amigo dele. Então nesse caso ele vai transgredir a proibição de Meilá. Fala Gemara, Vechash lomar shema leshirayim em noflim. Pergunta Gemara mais uma pergunta. Se a gente falar que essa pessoa que está dando o shekel no Beit HaMikdash, ele não fez como as pessoas da casa de Ram Gamliel. Ele sim colocou no Beit HaMikdash, depois de outros dias se passaram, e o Cohen separou as moedas, ele não sabia de quem eram essas moedas. Então pergunta a Gemara, se for assim, como que a gente sabe que essa moeda foi usada para comprar novos korbanot? Talvez essa foi uma das moedas que sobraram depois que os Kohanim já separaram as moedas para comprar os korbanot. E uma vez que essas moedas sobraram, essas moedas elas viram hulin, elas já não pertencem, já não são mais santas essas moedas. Se elas não são mais santas, não dá para transgredir a proibição de Meilá em moedas que não são santas.
Então, se essa moeda que essa pessoa deu sobrou lá no armazém e ela não foi usada para comprar korbanot, então por que a gente diz que essa pessoa que usou a moeda do amigo dele, ele transgrediu a proibição de Meilá? E essa moeda ficou no armazém e a santidade dela as moedas já não são mais santas. Então essa pessoa, quando usarem essa moeda, não vai mais transgredir a proibição de Meilá. Então fala Gemara, então a gente tem que falar que estamos se tratando num caso que essa pessoa jogou a moeda em frente do Cohen que estava separando as moedas. Será que a gente tem Meilá? A pessoa pode transgredir a proibição de Meilá nos kalim que sobraram no armazém? Ela que Rabi Meir, só o Rabi Meir sustenta que a pessoa pode transgredir a proibição de Meilá nos kalim que sobraram no armazém. De Rabi Meir ou Meir, Moalim Beshirayim, que Rabi Meir sustenta que a pessoa transgride a proibição de Meilá nos kalim que sobraram. Então, Odi Bemesuyam, Michel Beitram Gamliel, Shayam Mitkavem, Betemol Lishmo. Então, Al-Kotrach, a gente tem que falar que estamos se tratando numa pessoa que jogou o shekel logo antes que eles fizeram a separação. E aí, esse shekel foi usado para comprar korbanot, e essa pessoa vai transgredir a transgressão de Meilá. Agora fala, Gmará, Manena. Tem mais um detalhe. Para transgredir a transgressão de Meilá, a pessoa tem que ter algum proveito disso. Então, qual que é o proveito que essa pessoa teve? Tanto a pessoa que pegou o shekel do amigo dele, como a pessoa que usou o dinheiro que pertencia à manutenção do Beit HaMikdash para se isentar da obrigação de Machatzit shekel. Qual que é o proveito que ele tem? Então a gente não pode falar que o proveito dele é que agora ele não vai ter que dar, ele já se isentou da mitzvah de dar metade do shekel, porque se isentar de mitzvot não é considerado proveito, porque a gente sabe que tem uma regra que mitzvot lav leinot nitnu, as mitzvot não foram dadas para a gente ter proveito. Uma pessoa que cumpre uma mitzvah não é considerado que ele teve proveito disso. Então mesmo que aqui ele já se isentou da mitzvah de Machatzit shekel, a gente não pode considerar isso como proveito para transgredir a proibição de Meilá. Então fala Gmará, Amaravavim Beshem Rabanan, Detaman, Kivan Shebeidin Deuin Lemashken, Velo Mishkeno, Kemo Shenena. A gente estudou em páginas atrás que se a pessoa não dá o shekel dele, então o tribunal vai lá e pega uma garantia da casa dele, pega um objeto da casa dele. Então já que essa pessoa aqui ela já se isentou da obrigação de dar o shekel, então o tribunal não vai pegar nenhuma garantia da casa dele. Isso já é considerado um proveito, que ele vai ter todos os objetos que pertencem a ele na casa dele. Fala Gmará, Maaser Sheni, se uma pessoa ele usou dinheiro de Maaser Sheni, dinheiro que tem a santidade de Maaser Sheni, para dar para o Beit HaMikdash como Machatzit shekel, então está escrito na Mishnah que Yochal Kenegdam, ele vai comer uma coisa em vez disso. Então explica a Gemara. Dechtiv, como está escrito no Pasuk, Ach bechor asher yevukal Hashem babeima lo yakdish ishoto. Bechor, a gente sabe que tem um korban, um sacrifício que chama korban bechor, o primogênito, o primeiro beima que nasce, a gente tem que dar ela para Hashem, tem que dar para o Kohen, e o Kohen sacrifica ela no Mizbeach. Então está escrito no Pasuk que Bechor, que ele já está santo, com a santidade de Bechor, a gente não pode colocar mais uma santidade em cima dele. Se uma pessoa santificar Bechor, essa santidade não recai sobre ele e ele ainda fica só Bechor e não tem nenhuma outra santidade. Kol sheu kodesh en kedusha chala alav. Fala Gmará, isso não é uma regra só em Bechor, e sim em qualquer outra santidade. Se um animal já tem uma santidade, nenhuma outra santidade pode recair sobre ele. Ele só fica com uma santidade original que ele tinha. Então pergunta a Gmará, como que aqui a gente quer usar dinheiro que está santo com a santidade de Maaser Sheni para dar para o Beit HaMikdash como Machatzit shekel? Como que a santidade de shekel pode se recair em cima da santidade de Maaser Sheni? Então fala Gmará, então o que acontece? Que esse dinheiro, essa moeda que eu dei para o Beit HaMikdash, ela é uma moeda de Maaser Sheni em volta de muitos kalim, e agora vamos usar dinheiro de Maaser Sheni para comprar korbanot? Isso não pode.
Então, Keitzad você, o que ele vai fazer? Ele traz uma moeda de Hulin que não tem nenhuma santidade, e ele diz: Maot Maaser Sheini Bechol Makom Shein. O dinheiro de Maaser Sheini que está em qualquer lugar, ou seja, que está entre todas as moedas de Shkalim dentro lá do shofar, e o Mecholalim al Selazé, eles vão ser redimidos sobre essa moeda. Então a santidade de Maaser Sheini passa daquela moeda para essa moeda que está na frente da pessoa. Esse moeda que está em frente dele, ele tem agora a santidade de Maaser Sheini. Vê Arishonim, em vez de ver a Shear, a gente vê Arishonim, e as moedas originais que estão lá dentro do shofar, Nasu Shkalim, eles voltam a ser Shkalim, eles recebem a santidade de Shekel. Então, Yochal Kenegdam, que está escrito na Mishnah, é fazer esse processo, é trazer uma nova moeda, pegar a santidade de Maaser Sheini que está naquela moeda, transferir ela para essa moeda e santificar aquela moeda como shekel. E aí pode-se usar aquela moeda para comprar novos korbanot.